A gente passou, né, na economia brasileira por um período que todo mundo achou que fosse finalmente representar um passo à frente, né, um boom econômico com alguma redução de desigualdade, ainda que restrita à base da pirâmide, com avanços significativos. Teve aquela capa da revista The Economist com Cristo Redentor decolando e coisas que pareciam sinalizar que finalmente tinha chegado o tal do futuro, né, do Brasil do futuro. Acho que os anos de maior crescimento que a gente teve nesse período da última década ele tem início em 2006, eu gosto de frisar que o período entre 2004 e 2005, ou entre 2003 e 2005, é um período em que o pouco crescimento que tem, que ainda é menor, é muito liderado pelas exportações e pelo cenário externo. Mas a partir de 2006 você começa a observar um dinamismo do mercado interno, do consumo das famílias, dos investimentos, que tem algumas explicações, três principais. Então, há o pilar dos investimentos públicos em infraestrutura física e social, que são expandidos a partir de 2006. Você tem o acesso ao crédito, que funciona para, de alguma maneira, estimular o consumo, incluindo no crédito uma série de, enfim, muita gente que estava de fora com o crédito consignado. E você tem o que eu acho que é o principal, um pilar de distribuição de renda, que, na verdade, desencadeia um processo, um pouco um ciclo virtuoso, em que as pessoas vão ganhando mais renda, com isso vão consumindo mais serviços, e o próprio setor de construção também cresce, que são setores que tradicionalmente empregam muita mão de obra menos escolarizada, que no Brasil temos em abundância, infelizmente, e que isso acaba reforçando o próprio processo de redistribuição, de crescimento de salários na base da pirâmide, em relação aos salários do meio da pirâmide, vamos dizer assim. Depois de 2011, seja por mudanças no cenário externo, seja por mudanças de política econômica, numa direção que eu considero equivocada mesmo da política econômica, a gente passou a ver uma desaceleração, que é o que eu estou chamando do passo ao lado. De 2011 a 2014 é um período de uma relativa estagnação, em que você já começa a perceber que a economia está patinando e não iria para lugar nenhum. Mas o que ocorre a partir de 2011 é que há uma mudança da política na política econômica, então há uma mudança na política macroeconômica, sobretudo, que tenta, na verdade, dar competitividade à indústria e criar um movimento de reorientação da economia para o setor externo, tentando fazer com que a indústria nacional, aquela que tínhamos na década de 70, se tornasse mais competitiva e conseguisse crescer mais rapidamente. E, na prática, isso envolveu adotar uma série de medidas que eram demandadas pelo setor industrial, representados por entidades patronais, mas também até com o apoio de entidades sindicais, na época. E essas políticas eu estou chamando no livro de Agenda Fiesp. Eu chamo de Agenda Fiesp, é claro que não era só a Fiesp, havia uma série de economistas que defendiam também essa mudança na política, mas as políticas foram demandadas explicitamente e celebradas pela Fiesp, e aí estão incluídas desonerações tributárias, a própria redução rápida da taxa de juros e dos spreads bancários, crédito subsidiado, a desvalorização do real, enfim, e outras, redução de tarifas de energia elétrica. Tem uma série dessas políticas que, na verdade, elas, na minha visão, elas não funcionaram por várias razões, mas um deles, que eu acho que é o principal, é que há um erro de diagnóstico macroeconômico mesmo, do que são os determinantes principais dos investimentos das empresas. E o que me parece, houve a crença de que, ao dar lucro para os empresários transformam esses lucros, essa lucratividade maior em investimento. Na prática, o investimento não veio, até porque a economia desacelera também, com uma reversão daquele ciclo positivo, né, das commodities, dos preços dos produtos que a gente exporta no cenário internacional.
E isso, na prática, significa que não havia razão para investir, né? Então, eu não acho que foi por razões políticas que os empresários não investiram e tampouco acho que é porque a política não foi feita o suficiente. Mas o fato é que o que acontece depois é muito pior, porque aí, a partir de 2015, há um pleito eleitoral em que a presidente Dilma ganha com uma vitória bem estreita e acho que numa tentativa de manter a sua base política, ela opta por adotar a agenda econômica da oposição, né? E essa agenda econômica ela é uma agenda que até aqui tem se mostrado e se revelado fracassada, em que os cortes de investimentos públicos e a tentativa de reduzir salários por meio do desemprego maior contribuiu, vamos dizer assim, para levar a economia para o que é a segunda maior recessão da história das nossas crises, né? Uma recuperação também que é a mais lenta da história das crises que a gente teve. Claro que não foi apenas gerada pela política econômica interna ou pela política fiscal, né? Houve outros fatores, houve o próprio reajuste de preços administrados, a taxa de juros mantida elevada em 2015 e 2016, o cenário externo que tem uma queda muito grande a partir de 2014 dos preços das commodities, a Lava Jato e seus impactos econômicos, enfim. E esses diagnósticos que costumam atribuir a crise apenas a ou razões políticas e boicotes, ou cenário externo, ou a tentativa em geral de se fazer, de se promover um crescimento com distribuição de renda, com o papel ativo do Estado, né, que são um pouco os três diagnósticos que estão aí no debate para explicar esse processo, acredito que são muito insuficientes para entender realmente o que aconteceu. Uma crise dessas proporções, ela demanda um pouco mais e um estudo um pouco mais detalhado dos diferentes fatores. O que a lição que a gente tira desse período indica é que a gente precisa ter na agenda de crescimento econômico a redução das desigualdades e o combate à desigualdade como seu eixo central, que não há nenhuma incompatibilidade entre essas duas coisas, né? Que reduzir desigualdade pode sim ser um motor de crescimento, como foi nos anos 2000, mas que tampouco basta fazer ou promover a redução da desigualdade, ainda que ela tenha que ir muito além do que foi nos anos 2000, para gerar crescimento sustentado. Então é necessário que a gente não seja tão dependente, por exemplo, dessas commodities, né, e não seja tão vulnerável a esses choques externos. Para isso é necessário imaginar uma série de coisas que protejam a economia brasileira, a taxa de câmbio, né, a taxa de juros, enfim, a esses choques externos, que evite a propagação da inflação, que é algo que também, de alguma forma, limitou parte do processo que a gente viveu. Imaginar, né, como ir além na distribuição de renda exige pensar qual é a reforma tributária que a gente quer e, ao mesmo tempo, para onde tem que estar destinado o orçamento público. Exige pensar a estrutura produtiva do país, como que a gente faz com que haja setores e desenvolvimento de tecnologias que nos permita também ter alguma competitividade, mesmo que em alguns setores estratégicos, né, para que o processo se dê sem grandes desequilíbrios. Então, enfim, acho que realmente tem algumas lições que a gente tira do processo, que tanto de política de longo prazo, quanto de políticas de mais curto prazo, para a retomada imediata da economia, sem tanto custo, né, do ponto de vista do emprego, da desigualdade, que é o que, na verdade, a gente está vendo hoje.